recebendo aqui o Paulo Arbex e a gente vai tratar de um tema extremamente relevante. E não importa o que você planta, até lá na hora de fazer o mix de cobertura, porque nós vamos falar de plantabilidade. Por mais que você fale assim, não, é aquela lá que eu vou só de fazer o plantio jogado. Também nós vamos conversar se esse plantio é de qualquer jeito. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Fabiola. É uma honra estar aqui. Bom, prazer todo nosso. E quando eu falo em plantabilidade, eu penso já em plantar soja e milho. É só para soja e milho que eu preciso ter cuidado? Não, é muito boa pergunta, né? Primeiro é assim, pessoal, e é interessante essa pergunta que você fez, porque o pessoal fala, né, nos meus treinamentos, eu comento sobre isso, o pessoal fala assim, no milho eu não posso errar nenhuma semente, não posso falhar, não posso... Agora na soja, ela compensa, a soja tem um efeito compensatório, né? E não, para todas as culturas, se tem uma população adequada, se tem um espaçamento adequado, é para ser cumprido, né? Porque senão o pessoal do agronômico não precisava fazer esses melhoramentos. Então a gente bate em cima disso aí, de principalmente para aumentar a produtividade, eu tenho que ter uma plantabilidade boa. Quando essa plantabilidade aí, a gente às vezes vai pensar na questão espacial. Ela fica restrita só à área ali, só pela questão espacial? E isso é importante falar, porque tem pouca gente que fala sobre isso e na internet não existe isso. A gente chama de 3 fatores, que além da uniformidade do espaçamento, a gente tem que ter a população indicada. Não adianta nada se eu chegar e falar, aquela variedade de soja é para 12 sementes por metro. Se eu colocar 9 ou se eu colocar 15, está errado, né? Já teve o melhoramento correto, já teve o posicionamento, né, dos melhoristas, do pessoal que vende a semente para aquela população correta. Então, nós temos que colocar, né, essa população recomendada. E a terceira, e é um fato muito bacana de se falar, é a profundidade. A profundidade de semente, hoje, eu brinco que é o bicho da goiaba, ou seja, é o que todo mundo está querendo, né? É que eu coloque as sementes o mais uniforme possível em relação à profundidade. Pois é, essa questão da profundidade. Porque se eu tenho ali um plantio com essa, vamos falar assim, desuniformidade de profundidade, eu vou ter plantas que uma vai emergir primeiro, a outra vem depois, e na hora que eu fizer uma aplicação, tá correta para uma naquele início ali, naquela fragilidade, não acerta a outra conforme deveria ser. Aí eu tenho mais palhada, um disco que não está regulado na hora de fazer aquele disco de corte. Precisa ter um operador treinado. Com certeza, operador treinado. E assim, eu queria te parabenizar pelo conhecimento agronômico, viu, Fabiola? Porque você já você falou muito claro sobre a profundidade. Por que você busca a uniformidade na profundidade? Porque se eu tiver uma emergência, uma semente tem a emergência antes e a outra aquela, se ela ficar... Olha, isso aqui são dados científicos, dados de pesquisa nossos. Se ela demorar mais que um dia para germinar, para emergir... Está falando de um dia. Ela já dá o que a gente chama de planta dominada. Eu ia chegar lá nessas plantas dominadas, porque aí a gente começa a ter aquela que vai... Isso, ela saiu primeiro, depois que ela saiu, a outra já está crescendo, então ela já está absorvendo nutrientes, já está pegando sol para fazer fotossíntese, e aquela que saiu depois... já está na sombra. Já está na sombra e ela vai ser uma planta dominada. E posso passar para vocês também, o pessoal que está assistindo, o seguinte, dados da Embrapa Soja, 40% vai ser a produtividade daquela planta, ou seja, eu estou perdendo 60% só de colocar uma semente em profundidade incorreta. Então, quer dizer, se eu tiver uma semente por metro em profundidade incorreta, quando eu chegar inadequada, quando eu chegar no final do meu talhão, eu vou ter um prejuízo de muitas sacas, considerando o custo de produção que eu tenho, mas o ponto de venda que eu estou com as commodities, isso aí, dimensionando valores, eu vou chegar nos valores bem significativos. Perfeito. É perfeito sua colocação. É assim, se a gente pensar hoje que uma planta por metro, a perda de uma planta por metro, vai acarretar nos valores de soja hoje, né? Vai acarretar por volta de R$70 mil de perdas, né?
Então é muita uma coisa importantíssima a gente fazer, um plantio bem feito, porque assim, hoje também, né, Fabíola, a agricultura está nos detalhes. Está nos detalhes. Eu brinco assim com o pessoal, fala assim, ó, você sair de uma produtividade bem baixa, aquela agricultura até de subsistência, para uma produtividade maior é fácil. Agora, quem já está aqui, nós estamos no berço da tecnologia, né? O sudoeste goiano aqui é o berço da tecnologia. Quem já tem uma produtividade boa, para você subir mais um pouquinho, são os detalhes. E aí, quando falou ali daquelas plantas dominadoras, eu quero puxar para uma cultura que ela é muito exigente e que eu já vi, assim, plantas absurdamente maiores do que outras, o algodão. Correto. O algodão e é muito legal você falar disso, porque se fizer pesquisa com o algodão, você acha muito poucos trabalhos. Do milho, do feijão, da soja, tem vários trabalhos publicados. Agora, do algodão não tem a parte de plantabilidade. Então, com base no que você falou, a gente começou a fazer pesquisa com algodão e você vê saindo os trabalhos que vão ser relevantes para o produtor, e a diferença é absurda. A diferença é absurda do tamanho de uma planta para outra. Depois daí podem pensar assim, depois a gente controla esse crescimento com hormônios de crescimento, etc., para chegar todo mundo igual, né? Uhum. Mas assim, se eu chegar mais uniforme, eu não vou ter menos custo, eu vou ter menos custo e maior produtividade. Então, vamos começar correto desde o começo. Desde cedo, né? O programa está aqui para o Brasil inteiro e algumas áreas, algumas regiões que têm um cultivo mais de uma cultura. Vamos falar também do trigo, porque a gente tem aí o trigo que houve uma época que era no sul. Hoje a gente tem a maior produção de trigo que já teve foi aqui em Cristalina. Ano passado nós já tivemos a primeira colheita de trigo no Ceará. Roraima, que tem ali com uma fronteira agrícola, para daqui 10 anos o Brasil está exportando trigo. Então, o plantio do trigo também exige esse zelo na plantabilidade? Aqui eu queria fazer uma ressalva, né, Fabíola, de todos o quanto a gente cresceu esses últimos anos. De quanto a gente cresceu em termos de pesquisa, o agro nosso nesses últimos anos aqui foi uma coisa fantástica, né? E a gente deve essas instituições de pesquisa, como a Unesp, que eu pertenço, que eu sou professor lá, como a USP, como a Embrapa. A Embrapa, o produtor tem que agradecer todo dia a Deus por existir uma Embrapa na vida que fez o quê? Fez com que tivesse isso. O que o pessoal pensava? Você falou, né? O trigo só vai em região fria. Daí a gente começa a ver lá para o sul do país. Hoje a gente consegue ver trigo na Bahia, hoje a gente consegue ver trigo no Ceará, em Roraima. Então, e esse trabalho de apoio aos triticultores é muito importante, porque a gente, né, o pessoal, não sei se sabe, a gente importava trigo e cada vez agora... Ainda importa um pouquinho, né? A gente importava quase tudo, a gente plantava, a gente produzia muito pouco e nós vamos passar de importadores para exportadores de trigo, isso é fantástico. É o pão nosso de cada dia, né? Literalmente, né? E uma coisa bacana que eu sempre acho é da gente fazer ali aquela linha dentro da agronomia brasileira, dentro da agropecuária brasileira, né? Que na década de 70, quando Alisson Paulinelli, Eliseu Alves, todo mundo entrou ali, que criou, mandou os jovens agrônomos para fora do Brasil buscar conhecimento e trazer a tecnologia para adaptar aos trópicos brasileiros. Ali a gente importava alimento. Na década de 80, ali já pegando Turra, Francisco Turra, né, no Ministério, já conseguiu começar a ter uma balança. E na década de 90, ali, início dos anos 2000, ali em 90, foi ainda na década de 90, já era 2000, com o Roberto Rodrigues, que a gente já virou essa abertura de mercado.
Agora a gente tem que reconhecer, sim, a Tereza Cristina fez um trabalho incrível com abertura de mercado para o Brasil, para a gente ainda ter condição de levar para muito mais. E aí a gente pode plantar à vontade, né? Sem dúvida, Fabélia. Essa é importantíssimo essa colocação sua. E acho assim, ó, o que é o sucesso no campo? O sucesso no campo ele tem que ser mostrado. Ele tem que ser mostrado. A maior parte da população brasileira não sabe disso que você está falando. Nós que somos do agro, a gente sabe. Porém, o pessoal, olha que quando eu falo notícias do agro, né? Para quem não é do agro e que vive no meu meio de amizades, eles ficam fascinados, porque falam assim, não acredito, é no Brasil isso? É encantador, não é? É encantador. Eu falo que eu sou apaixonada nesse setor. E a gente vê hoje, dentro desses detalhes que você falou, os consórcios. E aí tem aqueles que às vezes ficam inseguros, porque colocar uma braquiária no meio do milho vai reduzir a capacidade produtiva do milho. Não, mas você vai ter compensação depois, com a soja. Dá para fazer uma avaliação com relação à plantabilidade? Sem dúvida. E a pergunta, mais uma vez, é excelente, porque a gente, às vezes, tem alguns mitos na agricultura, né? Ah, não, a braquiária vai lá e faz perder a produtividade, como você falou. E assim, eu trabalho faz mais de 15 anos com a braquiária, e a braquiária só veio para ajudar. E é fácil de explicar, Fabélia, por causa do seguinte, esses consórcios, né, eu paro de ter uma monocultura, ou seja, quando eu planto uma só cultura, ou que nem aqui a gente faz, soja, milho, É só uma sucessão, é né? uma sucessão de culturas, o que acontece? Eu vou lá e estou privilegiando doenças, pragas, né? Eu estou selecionando isso aí, estou aumentando o inóculo que a gente fala, né? A partir do momento que eu faço uma rotação de culturas com outras culturas, como a braquiária que vem aí, é fantástico, né? Eu estou melhorando meu sistema radicular, porque a raiz da braquiária ela tem um sistema radicular perfeito. Eu estou tendo palha no solo, quer dizer, eu estou aumentando matéria orgânica no solo, que é importantíssimo. E assim, eu vou ter maior... É o contrário do que o pessoal fala, eu vou ter maior produtividade na soja, é claro. E qual que é o desafio? O desafio é saber plantar bem, né? Que tem gente ainda que fala assim, ah não, ô professor, a palha atrapalha. Você quer deixar eu nervoso é quando a turma fala essa frase, fala assim, a palha atrapalha. Atrapalha plantar, porque aí vai ficar só por cima, e aí? Daí vai ficar semente na palha, eu falo, meu Deus do céu. Perto dos benefícios que a palha tem, né, desses consórcios, como você falou, perto dos benefícios que a palha tem, saber regular uma plantadeira para colocar a semente no lugar certo é só um detalhe, é um desafio que a gente tem. É claro que eu preciso um pouco de conhecimento e a gente está aqui para isso, né, para passar conhecimento para o pessoal. Mas é logicamente possível, né, eu regular bem uma plantadeira para poder colocar a semente no lugar certo e para eu ter sucesso na lavoura. Aí você falou da regulagem. Aí é muito difícil para eu convencer meus operadores a regular direitinho. Ô, Fabélia, eu vou fazer uma colocação aqui. Tudo que é novo é desafiador, né? Você sair da sua zona de conforto, você sair da sua rotina, é desafiador, porque o que acontece? Antigamente, quando eu fazia o preparo convencional e mexia a terra, fazia aração, gradagem, etc., era só chegar, colocar a semente no solo e ver ela germinar, ela cumprir o ciclo dela e colher. Hoje eu tenho a palha. Então, as regulagens, elas mudaram. Antigamente eu só precisava ver a quantidade de sementes que eu vou jogar, quantidade de sementes que eu vou depositar no solo. Hoje não, eu tenho que regular a profundidade, como a gente falou, eu tenho que fazer uma dessecação correta, tudo começa da dessecação da palha. Se eu errei ali, daí a palha vai competir com a cultura principal, com a soja, com o milho, com o feijão, com o que eu for plantar. Agora, se eu fizer uma dessecação correta e antecipada, fica muito fácil de regular a máquina. Como eu falei, são só os detalhes. Aí, falar em dessecação. Mas eu fiz mix de cobertura.
E ali eu tinha nabo forrageiro, crotalária, e tem aquelas plantas que são mais resistentes ali, elas são mais, vamos falar numa linguagem mais rústica, ali, mais duras. Como é que eu vou fazer essa dessecação? Eu vou precisar passar uma roçadeira ali? Como é que vai ser? Excelente. Então vamos lá. Mais uma vez, temos tecnologia para isso, Fabélia. Temos tecnologia para isso. Então, diferente, por exemplo, se eu tenho uma cultura só, primeiro vamos entender, né? O mix seria eu plantar várias culturas com sistema radicular diferente, com absorção diferente, etc. Isso aí para o solo é magnífico, é sensacional. E a gente tem muita gente aqui na região que está fazendo isso rotacionado. Ele vai lá e faz 20% da área, em 5 anos ele rodou a tudo. área toda. Perfeito. Então, primeiro, para o solo, é perfeito o mix, desde que eu faça com a técnica correta, né? A quantidade de sementes correta, etc. Bom, quando eu tenho uma só cultura, fica bem fácil de eu dessecar. Eu coloco herbicida para aquela cultura, que vai lá e desseco. Bom, e quando eu tenho mais do que uma cultura, como você falou, então eu tenho planta C3, C4, eu tenho gramínea, tenho leguminosa, tenho outros tipos de cobertura. O que a gente faz, né? Hoje, além da dessecação, então eu tenho que fazer uma dessecação mais apropriada, tá? E eu posso usar um manejo mecânico, né? Eu posso usar um manejo mecânico. O que eu recomendo? Por exemplo, no mix, a gente chegar e fazer um rolo-faca. Era rolo-faca, não era roçadeira que eu queria falar, era rolo-faca. Então, eu rolo esse mix com o rolo-faca e entro dessecando. Pô, o plantio em cima, além de eu ajudar o solo, ajudar a cultura posterior, eu vou lá e consigo plantar perfeitamente. Você falou da quantidade de sementes ali adequadas, aí esse plantio vai ser a lanço. Certo. O plantio do mix é feito a lanço. É feito a lanço. Hoje até adubação, para quem tem o solo corrigido, isso aí é uma coisa também que dá para ficar mais um programa aqui falando, né? O pessoal fala assim, professor, eu faço adubação em sulco, né? Na hora do plantio eu faço adubação a lanço. Tudo vai depender do seu solo, como é que está, né? E a gente hoje fala em adubação de sistemas. Ou seja, aquele adubo que eu estou colocando lá no mix, Fabélia, ele vai ajudar onde? Na soja, depois que eu vou plantar. Tem que olhar todo o sistema que eu vou desenvolver dentro do ano agrícola, do meu ciclo agrícola. Perfeito. Isso é uma coisa muito recomendada que a gente fala a respeito de adubação de sistema. Então, eu estou adubando o meu solo, não a minha cultura. É só pensar assim e fica muito fácil de eu planejar as minhas operações. Professor, nisso aí também, precisa olhar as pragas que estão atacando mais a minha área, porque de repente eu tenho lá um mofo branco mais incidente, se eu botar uma crotalária, a ocroleuca, eu vou ter problema, eu vou ter que botar uma júncia. Aí eu tenho que ficar fazendo essas coisas também, essas análises. Sem dúvida, você está praticamente uma agrônoma, né? Do jeito que Mas você fala. Mas é que eu só tenho mestres e doutores para me ensinar, então fica fácil. Muito obrigado, mas assim, você tem um conhecimento espantoso para quem conhece, sabe o que você está falando. Eu tenho, por isso que eu falo que a agricultura de precisão não é só eu colocar um GPS numa máquina e sair plantando. A agricultura de precisão é o que você falou. Quais são as pragas, quais são as doenças que eu tenho no meu solo? Aí eu tenho culturas para fazer o mix, tem umas que são mais suscetíveis, tem outras que são tolerantes àquela doença e tem outros que têm resistência. Então eu vou optar, um outro problema grave é nematóide. Eu ia falar disso agora. Nematóide. Então tenho nematóide, tenho doença. Eu faço o meu mix, não é assim, não é receita de bolo. Acho Ele que não todo pode ser treinamento aleatório. Né? Todo treinamento eu falo assim. A pior coisa que existe é receita de bolo. Eu lá de Botucatu, de São Paulo, lá chegar e falar, Fabélia, chega e põe 2 quilos disso, 3 quilos daqui, sem ver sua área. Isso aí não existe. Eu tenho que entender o que está acontecendo ali. Hoje também a gente já vê fazer muita análise de solo, porque antes fazia ali, a gente viu, e eu acho que isso aí rompeu essa barreira, porque os próprios analistas de solo lá no laboratório reclamavam. E daí os agrônomos também, na hora de fazer essa interpretação, porque o produtor pegava o funcionário mais preguiçoso e mandava fazer a coleta.
Aí o cara chega ali, só faz isso aqui, vira para cá, faz assim, pronto, não saiu. E fazia só ali até 20. Hoje já faz de 20 a 40, 40 a 60, já vai buscando uma profundidade diferenciada. E, como você falou, essa busca da agricultura de precisão, ela exige essa análise para que você, como você falou, não é uma receita que eu vou distribuir. Sem dúvida nenhuma. Como você falou com propriedade, antes se fazia de 0 a 20, de 0 a 15. Daí, e o que acontece para baixo isso? Hoje, para eu ter alta produtividade, eu tenho que pensar em raízes até 60, 80 centímetros de profundidade. E daí, como é que está? Se tem o alumínio tóxico ou não? Como é que está o meu ambiente? Então, quando a gente abre uma trincheira... né? É bonito, né? É bonito, você vê perfeitamente isso. Porque daí, ali você vê a vida do solo. O que está acontecendo? Ali é o RG, né? É o RG do solo. O que está acontecendo? Eu consigo ver impedimento físico, eu consigo ver compactação, eu consigo ver como é que está o meu crescimento radicular da minha cultura. Então, hoje a gente fala em perfil do solo, até 80, tem gente que faz até 1 metro. Mas pelo menos até 60, 80 centímetros eu deveria fazer essa análise. E ali, quando eu tenho esse solo já num perfil melhorado, é o momento de tolerar os veranicos. É só pensar, né? É só pensar. A raiz, o solo, olha como o pensamento é lógico. O solo, ele seca de cima para baixo. Se eu tiver meu sistema radicular concentrado ali nos 20 centímetros, o que vai acontecer? Deu um veranico, deu 10 dias sem chuva lá, começa a sofrer, porque já acabou a raiz aqui. Agora imagina aquele sistema radicular mais profundo, então ele vai demorar, ela vai ficar muito mais resistente, né, a essas intempéries que hoje, infelizmente, é muito comum, né? É muito comum a gente ver veranico, a gente ver essas intempéries que estão ocorrendo, mesmo nas regiões produtoras como aqui. Paulo, e aí a moçada lá na fazenda começa a disputar? Quem planta mais? Quem vai terminar a sua área primeiro? Como é que faz? Essa pergunta, mais uma vez, é muito boa, porque a gente tem que desmistificar isso, né? E acontece até hoje do pessoal falar, eu plantei 15 hectares, você plantou só 12 no dia. E na verdade eu não quero quem plante mais rápido, eu quero quem plante melhor, né? E a velocidade de plantio que ocorre nisso, que você perguntou, vamos falar, ela tem correlação direta com a qualidade. E correlação direta e inversa. Eu aumentei a velocidade e eu diminuí minha qualidade de plantio. Aí a pergunta que vem é a seguinte, né? Já sou o jornalista aqui, o entrevistador fala, ô professor, mas por que o pessoal está aumentando a velocidade de plantio? Então, qual que é a razão para essa? Eu falo que são 2 razões principais. A primeira é a janela que cada vez está mais curta, a janela de plantio nossa. Como a gente faz 2, 3 safras, chega a fazer 3 safras no ano, então o pessoal vai lá e aquela loucura, né? Aquela loucura, a janela muito pequena. E a segunda, que parece ser uma coisa boa, e né? Desde que eu saiba aproveitar, é que aumentou a tecnologia. Então o pessoal faz nas máquinas. Hoje eu tenho, fala assim, hoje eu tenho máquina, minha máquina... Os vendedores brigam assim, ó, a minha faz a 10, a minha faz a 15, a minha faz a 18, a minha faz a 16. Bom, que a gente já está com o tempo esgotando, só para... E vai fazer diferença se eu tive chuva ou se eu estou plantando no pó? Primeiro que eu acho que não deve se plantar no pó, mas tem bastante gente que faz com a certeza que virá chuva. Isso. Né? Que virá chuva. Ô, Fabeli, é assim, ó. Quando fala plantio no pó, parece que o solo está seco, mas sempre ele tem uma certa umidade. Se eu colocar a semente ali, a semente ela começa a embeber, né? Que é a primeira fase da semente para ela poder germinar. Ela começou a embeber, ela começou a inchar e não vem a chuva, perdi aquele meu plantio.